mostrar um pouco agora da configuração do sistema, de como ele funciona, ao invés de só mostrar ele funcionando. Então é isso, vamos lá. Aqui eu tenho em Process Types, o que eu posso fazer? Eu posso criar tipos de processo. No caso, o único tipo que eu tenho aqui é produção de artigo, que segue um flow específico chamado de Flow 1. O que é esse tipo de processo? No caso aqui é um processo de produção de artigo, é só um nome para identificar mesmo. O que poderia ser? O que eu poderia fazer? Eu poderia criar um novo processo, produção de artigo científico, que teria um flow diferente, não seria o flow 1, que por exemplo, depois de eu revisar o artigo, ele passaria por um processo de peer-to-peer, ou outro editor, ou enfim, o que fosse. O tipo de processo é o que define como eu posso fazer as instâncias do processo. Por exemplo, aqui eu tenho vários processos do tipo produção de artigo, certo? Então, esse processo de produção de artigo, ele tem um tipo que é produção de artigo, mas poderia ser artigo científico ou artigo esporte, que por exemplo não precisa passar direto para revisão, já mando logo para o site. Enfim, eu poderia fazer coisas diferentes baseado nos tipos de processo, certo? Então, se eu vou aqui em tipo de processo, depende do que? Depende do flow, que é como as ações ocorrem, o que leva a cada coisa. Então vamos lá no flow. O flow, como ele funciona? O flow depende de sequências de ações, ou de eventos, ou do que for. Então vamos lá. O único campo de flow é sequências, que é um campo many-to-many, ou seja, perdão, eu posso selecionar várias sequências que vão definir como o flow se comporta. Basicamente essa sequência aqui, eu estou no evento atual, que seria Start Process, e eu vou para uma atividade solicitar artigo, certo? E o que aconteceria, por exemplo, se esse evento Start Process estivesse no fim com esse de diretoria? Não mudaria nada. O flow funcionaria da forma que funciona agora. Porque o que acontece? Eu estou aqui no processo e ele me fala a atividade atual, certo? Então, o que o Flow usa para determinar aonde eu vou agora? Ele vai lá, ele pega a atividade atual que eu mostrei e fala, bem, eu estava em solicitar artigo, então para onde eu vou? Eu vou para escrever artigo. Então é isso. Ele vem aqui na tabela de sequências e fala, bem, as próximas ações que você tem são simplesmente escrever artigo, já que você está solicitando. Vamos agora mostrar um pouco da sequência. A sequência, o que ela é? Ela é basicamente onde eu estou e para onde eu vou, certo? E onde eu estou pode ser destrinchado na atividade que eu estou ou no evento que eu estou, já que você ou está em um ou está em outro, certo? Então, eu estou aqui no evento Start Process, para onde eu vou? Eu posso ir, por exemplo, para reunir diretoria, ou eu posso ir para solicitar artigo, ou eu posso ir para qualquer um dos dois, certo? O que acontece nesse caso de qualquer um dos dois? Vamos salvar aqui. Ele mostra evento Start Process, eu posso ir para solicitar artigo, ou para reunir diretoria, ok? Então o que acontece? Uma vez que eu estou aqui nesse estado do Start Process, ele vai mostrar para mim no botão lá de clicar atividade de solicitar artigo ou atividade de reunir diretoria, e eu vou poder escolher para onde ir a partir disso, certo? Porém, uma vez que eu estou em reunir diretoria, como eu não tenho nenhuma atividade que comece em reunir diretoria, não vai acontecer nada. Não vou poder fazer mais nada, não vai ter mais nenhuma ação bem definida. Enfim. Outra coisa, lá nas sequências, vamos abrir aqui, essas atividades aqui, elas não são instâncias de atividade, elas são tipos de atividade. Por exemplo, a sequência define, ela depende não de qual artigo eu estou solicitando, mas sim de estou solicitando, certo? Então, essas variáveis aqui, elas não são as instâncias das atividades, elas são os tipos das atividades, certo? O que isso quer dizer? Se eu for aqui em atividades, eu tenho lá atividade solicitar artigo, eu tinha dois processos. Se eu for em atividade de tipos, aí bem, eu posso fazer um tipo de atividade que solicita o artigo, que arquiva o artigo, que faz X, que faz Y, certo? Então, é isso. Agora, em tipo de atividades, como que esse tipo de atividade funciona? Bem, eu tenho um nome, certo? Que é para eu poder me basear e definir o que está acontecendo. E eu tenho uma lane.
que é a lane? A lane é basicamente quem são os responsáveis, quem são os responsáveis mesmo por aquilo. Então, reunir diretoria, quem é responsável por fazer isso? Ah, o editorial, ok. Reescrever artigo, quem é responsável? A de produção, que seriam jornalistas, enfim. E como que está definido isso, de quem é responsável? Por exemplo, eu estou aqui no lane produção, o que isso significa? Vamos lá, lane produção, né? E eu tenho aqui, beleza, lane produção, pool jornalismo. Por que pool jornalismo? Por que pool jornalismo? Porque eu também tenho a lane editorial, que também é uma lane de jornalismo, certo? E aí eu estou usando as pools para definir a equipe de tecnologia, do site, do servidor, do que for, e a pool de jornalismo. Então aqui, produção, pool jornalismo, pool produção, né? Ou lane produção, pool do jornalismo, e os responsáveis são os jornalistas. Eu poderia modificar aqui de acordo com o grupo. Esses grupos aqui são os grupos da própria administração do Django, certo? Então, o que eu modificar aqui, o Django vai ver lá nos usuários, ele vai ver, bem, editor 1. Editor 1 pertence a qual grupo? Grupo de diretores. Jornalista 1 pertence a qual grupo? Jornalista. Gerente pertence a qual? Cada TI. Então, o que acontece? Ele usa a lane para definir quem são os responsáveis. Então, em uma atividade, já que você tem a lane, você sabe quem pode alterar aquilo e quem pode modificar ou passar para frente, certo? Eventos. O que tem em eventos? Eventos, eu coloquei uma coisa que basicamente são opções e eu só tenho a opção Start Process e End Process. Depois podemos colocar mais eventos e modificar o código para ver como ele vai lidar com esses novos eventos. Eu não achei uma forma dinâmica de o sistema lidar com os eventos. Eu não sei se isso seria possível também. Então, por enquanto, é o código que lida com o Start Process e com o End Process ou qualquer outro tipo de evento que for criado no futuro. O que mais falta falar? Vamos ver. Os grupos jornalistas, quais permissões ele tem? Bem, eles podem modificar as próprias atividades e podem modificar o processo. O que seria isso? Seria eu ir lá em processo e clicar aqui em atividade de escrever artigo. Ele está modificando o estado atual do processo. Aqui eu estou no seu usuário, ele é super user, então ele pode fazer tudo. Mas o jornalista só não poderia ver isso ainda porque está na fase de solicitação. Não tá na fase de solicitação, só quem pode fazer, passar para frente são os editores. Bem, de configuração de sistema é isso, é assim que ele funciona, certo? Agora vamos ver os arquivos. Documentos. Bem, o que a gente tem aqui? Aqui a gente tem apenas o script run e o script clear. O script run ele basicamente faz isso, as migrações e faz o CF. Por que eu fiz isso? Porque eu estava cansado de modificar e ter que digitar essas duas linhas e cancelar o servidor e mudar de novo. Enfim, é só automatizar mesmo. O que o clear faz? Ele deleta as migrações, os .pic, o banco de dados, repete aquilo e ele configura o banco de dados. O que esse configurate faz? Esse configurate ele apenas cria os usuários e bem, o que o configurate faz? Deixa eu mostrar pode ser uma mesmo. Ele cria usuários, ele cria os grupos, certo? E para cada grupo ele vai lá e cria o grupo mesmo e cria os usuários. Isso aqui é basicamente definição de superuser, certo? Então, o usuário Edson tem a senha isso aqui e é superuser, ok? Aqui você pode ver que ele não configura as permissões. As permissões que eu mostrei lá no admin, elas têm que ser configuradas manualmente, mas eu vou mostrar aqui para facilitar depois caso você queira fazer também. Grupos, os casos da TI, eles podem deletar os processos, mover os processos e atividades. Os diretores, bem, pode fazer tudo isso. Acho que você pode dar pausa se for replicar. E jornalistas, é isso aí, beleza?
Então, basicamente, o clear e o run são apenas scripts para automatizar a minha vida, ok? No BPMN, o que que tem? Tem o arquivo admin, que está bem modificado, o manager, que é o que cuida dos botões, por exemplo, cliquei aqui, o que que faz? E o models, que naturalmente também está bem modificado. Vamos mostrar aqui, eu acho que bem 10 minutos de vídeo, vou mostrar rápido, certo? No models, o que tem? Aqui é basicamente o exemplo de uso atual, que eu deixei de escrever aí também, caso você vá passar o código pro pessoal, e eu não sei se eles vão ver esse vídeo ou não. Então eu decidi explicar um pouco do que eu pensei aqui. É bom até que se você ver e falar, isso aqui ele pensou errado, então é possível a gente arrumar depois, entendeu? Possible Events e Possible Status de processo são as coisas utilizadas para demonstrar, são as opções que o sistema usa para mostrar o estado atual e os eventos, estado atual e os eventos possíveis, né, quando eu vou criar um evento. Isso aqui é basicamente para deixar bonitinho. Ele muda o nome do processo ou da atividade para ficar um camel case modificado. Tipo de processo é o tipo de processo mesmo. Flow e pool, lane, tudo isso está lá. Tipo de atividade também. Então assim, o models, a única coisa diferente dele é a parte que lida de sequências, que ele precisa mostrar aqui é o estado atual e juntar as opções um ou. Bem, fora isso não tem muita coisa. Aqui você pode ver que tem muito blank igual a true e null igual a true. O que isso faz? Isso permite que eu deixe ele vazio, certo? E vamos ver no admin. Bem, no admin ele registra as classes que eu usei aqui e ele vai lá no deixa eu mostrar o manager antes. Um manager, o que ele faz? A principal função dele é o update process. Ele faz o quê? Bem, ele vê o processo, vê a atividade que eu estou passando, o evento e o tipo de evento que eu estou passando. Então o que acontece? Normalmente eu passo ou a atividade ou o evento. Eu normalmente não passo os dois. Porque aí o que acontece? Ele vê, beleza, update process com o evento tipo, ou update process com a atividade tal. E aí ele consegue definir o que fazer, certo? Essa atividade tal, você pode ver que é o índice, é baseado nas possíveis atividades e é como o site mostra, por exemplo. Deixa eu abrir aqui. Esse é o jornalista não faz nada. Aí, pode ser aqui. Processo, vamos ver. Aqui, possible actions. No caso aqui, o que ele está fazendo? Ele está chamando get possible activities e aí ele está retornando uma lista, no caso, que contém uma atividade só. E aí o index dela é 0, você pode ver aqui pelo link no canto inferior esquerdo aí, que o link que ele vai é process, barra update process, barra 4, hífen 0, ou seja, id4 e índice da atividade 0, ok? Se eu virar aqui e chegar aqui, ó, esse aqui já tem um índice 4.0, 4.1 e 4.2, certo? Então ele pega a possibilidade atual 0, 1 e 2 e aí ele passa para aquela função que faz o update. Mas eu também posso passar um evento. O que acontece no caso de evento? Vamos lá para o link 4 hífen end process, ok? Então esse end process ele é baseado nesse process nesse possible events aqui e é esse aqui, certo? Esse aqui é o visual, esse aqui é como o sistema trata. Eu deixei idêntico sem muitos motivos, foi basicamente ao acaso. Então o que essa função faz? Ali, o que eu estou passando? Eu passei o processo, que é o processo 0, e o evento, no caso, esse processo aqui, é o admin que passa para ele a instância do processo, não é o índice, mas o que essa função faz mesmo? Ela vê, bem, o tipo do evento é o 0 e é o 0, no caso, start process. Se for, então
ele vai criar, vai iniciar o processo, certo? Se for o fim, então a atividade atual é none e o status é o terceiro status, finished, aqui. Se o evento não for nenhum nem esse, então quer dizer que não é nada, então vai ser uma atividade mesmo. E aí ele cria a atividade com base no index, certo? O index sempre é passado e ele deleta a atividade atual, porque, bem, se já passou, você não precisa mais dela, e atualiza e depois salva o processo. Bem, é isso que ele faz, essa função aqui. Essas funções get, possible, events e atividades são funções auxiliares a essa aqui, que retornam baseado na sequência que você está e na atividade que você está, para onde você pode ir, certo? Esse get, process, init é a função que lê todas as sequências e vê qual delas é realmente a de início. É a primeira coisa que você pode fazer. Normalmente é o evento start process, mas não sei se vai continuar sendo no futuro. Então ele vai lá e verifica bem. A próxima atividade aqui é reescrever artigo. Então reescrever artigo não é a primeira. Qual que é a primeira? Ele vai passando por todas até descobrir qual é a primeira atividade de todas mesmo. O que começa todo o processo. E agora no admin. O que o admin faz? Ele registra tudo isso. Ele importa, né, e registra lá no site do admin. E aqui eu tenho a classe process admin, que define dentro do admin da classe process o que está acontecendo ali, certo? É isso que essa classe faz. O que ela faz realmente? Ela define o status e o current como campos read only, que eu posso ver, mas eu não posso modificar. E ele cria esse list display, que é basicamente o processo, o status, current activity e o post-branch. É isso aqui, é o list display, certo? O que esse get query set faz? Ele, quando atualiza essa página, ele faz um query set e o query set retorna todos os artigos todos os processos que estão acontecendo, certo? O que essa função faz? Ela vê, ela mostra pro usuário atual só as coisas que são pertinentes para ele, certo? Ela filtra utilizando a atividade atual, o tipo da atividade atual, a lane do tipo de atividade atual, responsável pela lane do tipo de atividade atual. E ver se isso é igual ao grupo do usuário, certo? Então ela basicamente só te mostra o que é pertinente para você, é isso que ela faz, nada mais. O que essa função getURLs faz? Ela faz que se eu chegar nesse processo aqui e chegar com essa tag, com isso no HTML, no URL, ele vai chamar a função self-update-process. Ou seja, aqueles botões, o que eles fazem? Isso aqui é a parte dos botões. Ah, sim, vamos lá. Aqui no list display tem duas coisas, tem o current activity e tem o possible actions. Como essas coisas elas não são campos padrões do processo, você define uma função que fala o que tem que acontecer, certo? Então, no caso display current activity, ele vai chamar essa função aqui e vai retornar alguma coisa lá para ele botar. O que ele retorna? Ele retorna a atividade atual como algo clicável aqui para eu poder ir lá na atividade e ver o que está acontecendo, certo? O que essa possible actions faz? É a função que bota os botões aqui. Então o que ela faz? Ela chama o get possible activities lá do manager e o get possible events lá do manager e cria os botões, certo? Não faz nada demais. Agora, o que os botões fazem? Eles chamam a URL update process com aqueles parâmetros, ok? E uma vez que eles chamam essa função aqui, a função vai lá e separa para poder pegar o processo, o ID do processo, né? E o parâmetro, que seria o início da atividade ou o evento. E depois ele cria o processo com base no ID do processo, né? A instância do processo. E chama a função update process lá do manager para tratar com tudo isso. E por fim ele mandou uma mensagem para o usuário, tipo, o processo tal foi atualizado. Ok, eu acho que com isso eu consegui explicar toda a configuração do sistema e falar um pouco do que o código faz por alto, assim, né?
Vou mandar esse vídeo pra você, eu acho que agora, bem, já tá em 20 minutos de vídeo, então ele vai estar relativamente pesado, eu acho. Não sei se o Gmail vai me permitir, talvez eu tenha que quebrar o vídeo, mas de qualquer forma eu vou enviar pra você. E se você quiser, a gente pode marcar uma reunião pra conversar mais sobre código, pra falar do que mais dá pra fazer. Enfim, boa noite.